17. O grande reforço de ideias autênticas para a humanidade se dará com Spinoza, com a sua grande visão monística do universo. A sua filosofia está carregada das mais belas construções da vida, a ponto de Renan afirmar que Spinoza foi o homem que teve a mais profunda visão de Deus. As luzes do século XVIII se vão ampliando nas ideias filosóficas de Leibniz quando aborda, em seu contexto, a harmonia pré-estabelecida do universo, tendo como ponto de partida o seu interessante conceito sobre a mônada. Davi Hume congrega apreciações nas ideias empíricas, caminhando no cepticismo universal, e Jean-Jacques Rousseau com retorno à natureza, isto é, ao natural da vida. Ideias contundentes, no século em questão, são as autênticas equações filosóficas de Immanuel Kant, na reconstrução da certeza intelectual intuitiva, expressas nos estudos daquilo que denominou de razão pura e de razão prática. No século XIX há como que uma grande abertura ao conhecimento. Espíritos de escola chegam à Terra para melhor impulsioná-la com ideias autênticas que lastrearão o pensamento científico e filosófico. Nessa época são marcantes as ideias filosóficas de Herbert Spencer com seu empirismo evolucionista e com a apoteose do nirvana da vida humana, bem equacionada na vontade de viver. Também trouxe bastante influência a filosofia do evolucionismo dinâmico de Friedrich Nietzsche, buscando o super-homem na vontade do poder. Ao lado do panorama filosófico, as condições da ciência se vão afirmando pelas pesquisas e, principalmente, pelas ideias que os campos da filogênese semearam. Muito deve a filogênese aos estudos de João Batista Lamarck, pioneiro e desbravador, seguindo as ideias de Saint-Hilaire, Hawking, von Baer, de Vries, Haeckel e principalmente Charles Darwin, que, por sua vez, soube reunir dados e experimentos ajustados sobre os seres vivos, compondo um quadro científico com a teoria da evolução. Nessa época, meados do século XIX, um grande pensador e humanista e, como tal, psicólogo e sociólogo, Allan Kardec, apresenta uma unificação de ideias em que a ciência encontrará sustento na filosofia e, ao mesmo tempo, um ajustado lastreamento no panorama da ética. Nasce a codificação kardeciana afirmando a doutrina espírita. Em primeiro lugar, as ideias filosóficas de O Livro dos Espíritos, em 1857, logo acompanhando, o manancial científico de O Livro dos Médiuns, em 1861, e, como que se completando, no aspecto ético-religioso, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Essa trinca kardeciana, ciência, filosofia e religião, iria realmente afirmar o processo de universalidade de um monismo que já se vinha mostrando desde a Grécia com as ideias pitagóricas e bem sedimentadas na filosofia platônica. O grande mérito de Kardec foi o de aproximar os pretensos inimigos que se encastelavam nos arraiais da ciência, da filosofia ou da ética, cujos reflexos os nossos dias ainda mostram. Até o advento kardeciano, a ciência como a filosofia e a religião, já estrelas fulgurantes no firmamento da vida, mostravam as suas luzes em radiações sempre externas buscando desconhecidos horizontes, desejavam, essas estrelas, cada uma delas, luzir ao seu próprio modo, egoisticamente, menosprezando as demais. O grande discípulo de Pestalozzi, Allan Kardec, com gigantesco trabalho de autêntico titã, mostrou a importância dessas estrelas do firmamento psicológico do homem, quando conjugadas, coligadas e perenemente fundidas. As luzes da ciência, da filosofia e da religião, juntas, irradiando principalmente para o centro de seus próprios círculos, encontravam a dinâmica monística de um sádio universalismo e, de modo imanente, continuam buscando a transcendência de suas origens. A doutrina espírita aí está, com todo o seu estofo de universalidade criada e metabolizada na filosofia de todos os tempos, ampliando-se, cada vez mais, nas autênticas proposições dos conhecimentos científicos,
filosóficos e éticos, desprendendo-se dos dogmas e isolando-se de enxertos pouco felizes. A doutrina espírita fala a vida universal e, na face da terra, será o que deles homens fizerem sua bandeira e aspecto externo, porquanto, a autêntica ideia monística, de universalidade, estará sempre nas propostas que os próximos milênios aguardam e poderá mostrar-se ou não com a feliz denominação de espiritismo se os homens conservarem, da sua essência, a pureza de ideias autênticas de que está revestida. Conclamamos as casas espíritas em geral, os diversos núcleos de trabalhos e pesquisas e os que possuem maior ou menor condição representativa que preservem a ideia universal e monística do espiritismo, sem enxertos, dogmas ou pensamentos esdrúxulos, a fim de evitarmos cisões e comprometimentos doutrinários. Respeitemos as informações lógicas e contundentes e toda a verdade aconchegante do Cristo cósmico. A grande ideia kardeciana o espiritismo, viajará pelos séculos afora, na estrutura psicológica dos homens, se mergulharmos, com autenticidade, na essência desse processo de universalidade e não ficarmos boiando na superficialidade de suas equações, onde mais falam as paixões, personalismos e os interesses imediatistas da humanidade. Psicologicamente, o homem maturou e já poderá herdar, sem embaraços ou frustrações, nas futuras reencarnações, a seiva dos frutos sazonados e autênticos da ajustada e harmoniosa sementeira dos dias que correm. Eutanásia e reações espirituais. Eutanásia tem a significação de morte tranquila, morte sem sofrimento. Dentro dos parâmetros espíritas, podemos dizer que a morte conduzida pelo processo de eutanásia jamais será tranquila e sem sofrimento. Ela será desarmônica e desequilibrante para o espírito que se está desfazendo dos laços materiais fora da época. Ceifar as correntes da vida é criar tumulto para a organização espiritual, zona que representa o ser integral. Felizmente, os nossos códigos brasileiros, o de ética médica e o penal, abominam, terminantemente, o processo de eutanásia. O mesmo não se dando com o aborto que, pelo mundo, tem as suas legalidades favorecidas pelas casas parlamentares de muitos países. O processo chamado de eutanásia cria superlativas reações que comprometem os dispositivos das leis de ação e reação. As coisas se passam de tal ordem, quando a eutanásia é aplicada, que o processo desencarnatório muda de curso, refletindo reações bastante destoantes, numa mecânica de difícil compreensão, devido à nossa avaliação científica estar diretamente relacionada com o corpo físico. As reações espirituais estão muito além das nossas percepções comuns. Valorizamos o que mais nos toca os sentidos. Aquele que deixa a vida ceifada pela eutanásia sofrerá, de modo intenso, no seu próximo processo reencarnatório. Se a eutanásia desajusta a desencarnação, será quase certo termos equivalentes respostas no próximo processo reencarnatório, como condição de equilíbrio na mecânica da vida. Devemos respeitar a hora ajustada da desencarnação, não podemos intervir, sob qualquer pretexto, no processo que a vida comanda. Jamais devemos isolar ou transferir sofrimentos e dores. Não temos o direito de abreviar a vida de quem quer que seja. As reações do processo desencarnatório obedecem a leis que fazem parte da essência da vida. Tudo isso irá propiciar uma transferência das propostas de libertação do espírito. O processo da eutanásia perturba o mecanismo desencarnatório pela indevida intervenção em sua íntima estrutura. Como as reações espirituais, oficialmente pela ciência, ainda não fazem parte dos processos psicológicos, muitos creem não existir nada de incorreto na sua aplicação, muito ao contrário, acham mesmo que a eutanásia representaria um processo de auxílio aos que sofrem. As correntes da vida que o espírito mantém e sustém na organização física, como outras que da organização física são absorvidas pelo ser espiritual, devem seguir os seus respectivos e acertados momentos até total apagamento.
Toda corrente que é abruptamente interrompida mostra os seus reflexos, tanto no ponto de origem, quanto no de chegada. É um ciclo que poderá desfazer-se diante das interferências externas com a apresentação de sérios reflexos na mecânica da vida. Neste ciclo de vida, poderemos apresentar 3 departamentos: o mais interno, o do espírito, e o mais externo, o das células físicas. Entre esses 2 departamentos teríamos a zona intermediária, terceiro departamento, perispiritual, que possibilitaria a entrusagem entre espírito e matéria. As correntes internas, do espírito para o corpo físico, e as externas, do corpo físico para o espírito, sofreriam as necessárias e devidas adaptações às expensas do departamento perispiritual. Assim, compreende-se como o espírito, zona específica e quintessenciada em aprimorada dimensão, possa influenciar o departamento físico com os seus 60 trilhões de células e, deste, recolher todas as experiências para suas fontes mais íntimas e imortais, na elaboração e reforço das suas definitivas aptidões. Por tudo, teríamos um ciclo energético de vida como 2 metades que se completam. O espírito orientando os campos da matéria e esta fornecendo os elementos de suas vivências e experiências. Esse ciclo, em constante elaboração, representa um autêntico processo de vitalidade, buscando elementos para a própria marcha evolutiva do espírito encarnado. O ciclo da vida, originado nos comandos do espírito, carrega consigo impulsos específicos que propiciarão um determinado tempo de vida no corpo. Não como se fora uma condição fixista de data, mas como um tempo provável de energias do que se sustentam e se equilibram. Claro que tudo estará relacionado às nossas condições e às devidas realizações. Em outros termos, tudo na dependência da missão a que estiver subordinado o indivíduo. Toda romagem na carne representa uma missão, muitas delas são bem expressivas e com boas possibilidades de realizações. Outras tantas, pelo seu apagamento, são de difícil avaliação. Toda reencarnação, em última análise, representa sempre um tempo de experiência, que poderá ser aproveitado, pouco aproveitado ou não aproveitado, em face das condições do livre-arbítrio. Entretanto, podemos dizer que os indivíduos que se estão realizando num trabalho construtivo, ampliando-se na fraternidade e em virtudes correlatas, terão uma proteção específica da lei, a ponto de muitos dizerem, inclusive por informações espirituais ajustadas, que houve uma ampliação da jornada na carne, como acréscimo de misericórdia, a fim de melhor aproveitamento evolutivo. Existiria a verdadeira protelação da vida do encarnado, em face das realizações positivas, à custa de específica nutrição das suas fontes espirituais, pelos nossos irmãos maiores e com respectivos reflexos de ativação metabólica nas células físicas. O ciclo de vida estaria sempre sob influência de constantes agressões, como no caso das doenças do corpo físico, embora as suas reações apresentem a característica de reversibilidade. Diante das doenças o ciclo sofreria injúria, embora com pequenos desequilíbrios passageiros. Quando a ruptura for total, extensa, é claro que jamais teríamos a renovação. O processo desencarnatório estaria presente pela ruptura do ciclo. Quando esta se der no período exato ou aproximado, quando as forças espirituais não possam mais sustentar o corpo físico, o processo desencarnatório passa a ser normal e sem turbulências. Porém, se o ciclo é cortado por qualquer motivo, sem aguardar o desligamento natural que as forças declinantes do espírito propiciam, haverá choques e desequilíbrios nessas correntes. É o que a eutanásia pode determinar, com funestas consequências para o espírito pela aceleração do processo desencarnatório. As correntes desse ciclo, não se apagando naturalmente, são como que violentadas por um processo externo que interferiu em toda a sua mecânica. As interferências externas, muitas vezes, se dão a pedido dos próprios doentes que carregam dores atrozes e, por isso,
não se encontram em condições de um raciocínio lógico. Cabe àqueles que se encontram ao lado do doente, o médium e a família, tomar as deliberações. E a deliberação certa e séria, apesar do sofrimento, que pode ser minorado com adequada medicação, será o de sempre: aguardar o momento ajustado da desencarnação. Interferir para neutralizar dores, antecipando a morte física, é contrair dificuldades espirituais, tanto maiores quantas forem as responsabilidades do desencarnante. As reações da vida, mesmo as mais intensas dores, jamais estarão acima das nossas possibilidades. O nosso grau evolutivo, ainda reduzido, é que concorre para uma defeituosa avaliação dessas reações dolorosas como superlativas e insuportáveis. Nossas mensurações psicológicas de profundidade ainda são muito primárias. Ficará, também, participando do processo reacional da lei aquele que praticou a eutanásia, interferindo direta ou indiretamente. O culpado absorve sempre as reações da lei, a qual se mostrará com variável intensidade de acordo com as possibilidades em pauta. O indivíduo que desencarna fora de tempo, ligado ao processo de eutanásia, sofrerá reações no espírito em tonalidade variável e diretamente proporcional ao grau de responsabilidade que consigo carrega. Entretanto, essas reações algum dia se esgotarão diante da absorção das dores desenvolvidas. O restabelecimento será lento e quase sempre com sequelas espirituais que serão refletidas no futuro processo reencarnatório. Na etapa final de determinada romagem encarnatória, as correntes espirituais, que vêm do espírito para a zona física, necessitam ser esgotadas e, pela diminuição de seu alcance, ficariam na zona intermediária, nesse momento, não passando além do perispírito e, como tal, não mais alcançando as células físicas. O desligamento se vai dando, propiciando o processo desencarnatório. As energias vitais do corpo físico em apagamento serão absorvidas pelo perispírito, a fim de metabolizá-las e aproveitar na reconstrução daquilo que André Luiz, com muita precisão, denominou histogênese espiritual. Poderíamos dizer com outra terminologia: o duplo etérico foi aproveitado na reconstrução de elementos necessários à nova vida espiritual do desencarnante. Dessa maneira, imaginemos que desequilíbrios poderão acontecer se modificarmos o ritmo das correntes da vida. É como se a corrente espiritual, ainda não esgotada, procurasse o corpo físico que já entrou em processo de cadaverização. O espírito ficaria sem possibilidades de absorver o duplo etérico no momento oportuno, mas continuando ao lado do corpo que está em desfazimento. Pelo seu impulso, ainda não esgotado, o espírito absorveria os produtos degenerativos da cadaverização, enquanto substâncias alucinógenas fazem parte dessa fase. O perispírito carregaria, assim, as vibrações dos alucinógenos e entraria, em período variável, a depender das condições de cada um, em desequilíbrio de suas telas psíquicas. Acreditamos que os hormônios, principalmente da suprarrenal, constituídos de moléculas pesadas e, como tal, bioenergéticas, pelas suas irradiações, sofrem degradações biológicas no processo de cadaverização. Se o espírito não se encontra desligado, por existirem ainda impulsos de vitalização para o corpo físico e este sem possibilidades de ser vitalizado por causa do corte prematuro da eutanásia, o espírito participaria dessa degradação bioquímica hormonal que esbarrara nas substâncias alucinógenas. Assim, o espírito entraria num processo de loucura, cujos sintomas estariam relacionados ao seu próprio arcabouço psicológico. Somente o tempo, com escoamento e exaustão do processo psicológico degenerativo, propiciaria equilíbrio ao espírito e, muitas vezes, esse equilíbrio só se daria com o novo processo reencarnatório. Toda a sintomatologia espiritual estaria sempre relacionada à estrutura de realizações ou dívidas que o espírito carrega consigo. O espírito, submetido a um processo dessa natureza, com franco desequilíbrio mental,
Se vai fechando em suas próprias irradiações deletérias e transformando-se num ovoide, posição em que não atingirá aqueles com quem se relaciona. É como se passasse a viver nas armilas de seu próprio círculo, nutrido pela sua própria ideia, num monoideísmo que somente se quebrará em novo processo reencarnatório. Cada um de nós terá que vivenciar o processo da vida, no corpo físico, até o último dia, a última hora. Não podemos interferir jamais nesse mecanismo. Cada ser tem que aguardar o seu momento, tem que esperar o cair da noite com a perda do corpo físico, a fim de alcançar a aurora do espírito. A noite do ser humano, das dificuldades, das doenças, das dores, da senectude pela qual passa, que nos parece uma duradoura tempestade, sem sombras de dúvidas serão os pródromos da aurora e da luz maior. Eutanásia, não. Eutanásia é véspera das grandes borrascas. Devemos respeitar, sob quaisquer condições, o dia da desencarnação. Devemos lutar, dentro da técnica adquirida e alcançada pela ciência, até o último minuto de vida na carne. Não podemos e nem devemos transferir, com o nosso falho livre-arbítrio, os momentos de nossa libertação espiritual. Suicídio. Suicídio é desejo de morte acolitado por um desejo de vida. É um insistente apelo mórbido dirigido ao próximo. É, também, um extenso pedido de socorro. O suicídio, em suas múltiplas e imensas facetas, tem se mostrado, na sociedade dos homens, de uma maneira divergente de abordagem e de muita complexidade. Tentar compor um quadro sobre suicídio, em posições estatísticas, seria impossível. Cada ser que se envolve no processo de suicídio mostra condições de acordo com o seu arcabouço psicológico e o grau de desequilíbrio emocional em que se encontra. O panorama do suicídio está relacionado com uma intensa complexidade de propósitos distantes, relacionados à idade, à ausência de maturidade psicológica e mesmo à posição evolutiva do ser. Assim, constata-se que os jovens suicidam-se muito mais do que os que se encontram na idade madura ou na velhice. Claro que existem exceções. O jovem, comumente, ainda não se encontra vacinado diante das agressões do meio e não adquiriu certa adaptação de defesa em face dos fatos que o atingem psicologicamente. O homem maduro, jamais bem suporta os embates da vida. À medida que avança em suas vivências estará mais protegido, vacinações psicológicas, e mais resistente aos processos morais, embora haja diminuição de resistência diante das dores físicas. Dá-se, exatamente, o contrário com o jovem, que melhor suporta a dor física e é pouco resistente e bastante lábil aos embates de caráter moral. Constata-se, também, que as dores morais são suportáveis quando existe um sofrimento mais coletivo do que individual. A dor de muitos é mais bem aceita e compreendida. Quando o indivíduo sofre sozinho, comumente não encontra apoio, o apoio de quem também está sofrendo e entendendo seu vizinho. Abordar o mecanismo do suicídio é processo relativo a cada caso em particular, por não existirem condições específicas que possam coligar os fatos em estudo. Dessa forma, a necessária análise psicológica dos casos terá de ser apreciada e analisada individualmente. Procurar as causas é o mesmo que procurar agulha em palheiro. Entretanto, podemos asseverar que a ausência de espiritualidade, de conhecimento da imortalidade e das leis de ação e reação, na conjuntura reencarnatória, contribui na ausência de sedimentação ética e moral que o homem dos nossos dias necessita. O homem moderno materializou-se, exaltando a Deus a máquina e o Deus técnica, não percebendo a fragilidade desses totens de barro. O Deus em que confiou e acreditou esborou-se ao menor dos ventos ou à mais insignificante brisa. Não acontecendo o mesmo com aqueles que asseguraram os seus alicerces psicológico-emocionais numa ética valorosa que o espiritualismo pode oferecer, e, mais ainda, numa fé lógica, harmonizada e inteligível por ser raciocinada, aos que se acercaram do estofo dinâmico que caracteriza a doutrina espírita.
O homem que pondera numa fé raciocinada e embasado numa intelectualidade sadia, inicia a construção das suas defesas morais, buscando os seguros caminhos da evolução. No polo oposto estaria o mecanismo desequilibrante de destruição por falta de ajuste, de ordem e de harmonia. O suicídio, como resultado de um intenso desequilíbrio emocional, poderá refletir-se na característica de ato voluntário, porquanto existem fatores outros do que concorrem, indiretamente, para um suicídio lento, despercebido e, por isso, considerado involuntário. No primeiro caso teríamos, na maioria das vezes, as conhecidas condições de suicídio consciente. No segundo, sempre seria o suicídio inconsciente, em que os excessos de toda a ordem iriam minando, sorrateiramente, a organização física. O suicídio voluntário, dos indivíduos emocionalmente perdidos, traduz bloqueio de raciocínio, e naturalmente, obnubilação nos mecanismos de defesa, nos quais os impulsos dos instintos de conservação são apagados e isolados pelo premente e exigente desejo de morte. É como se houvesse uma necessidade de extinção ou mesmo paralisação dos processos mentais. Neste desejo de morte há um desejo de outra vida, existe uma busca, embora doentia e destoante. O indivíduo, no contrassenso do gesto extremo, traduz a condição psicopatológica em que se encontra, procurando alcançar e ferir o próximo, e irreverente apelo. As emoções destoantes e desorganizadas estão buscando, com a mais intensa ansiedade, o socorro que não chegará. Aqueles que mergulharam nas faixas do suicídio e que foram levados ao gesto extremo estavam, sem sombras de dúvidas, envolvidos por processo obsessivo, processo formado a custas de constantes atitudes negativas. Mesmo que o suicídio possa traduzir acentuada obsessão, o suicida terá seu grau maior de responsabilidade diante da vida que ceifou. A obsessão sempre é o resultado dos erros e fatores desarmônicos que atraíram as mentes desequilibradas dos espíritos infelizes. Na categoria do suicídio involuntário, inconsciente, os seres vão mergulhando e aceitando certas reações, lentamente agressivas, às vezes tão subreptícias que as agressões não são registradas, por serem sensações satisfatórias. O atendimento aos sentidos, fora de certas medidas equilibrantes e harmonizantes, concorre para os hábitos destoantes e muitas vezes incorporados à vida do dia a dia. O indivíduo, sem perceber, passa a agredir a sua organização física. O homem chamado moderno está, praticamente, a todo momento, cometendo erros que são fatores predisponentes à abreviação dos seus dias e, como tal, envolvendo-se naquilo que podemos nomear como suicídio lento de tonalidade inconsciente. Nesta categoria muitos fatores podem ser lembrados. A. Gastronomia desenfreada. O homem come muito mais do que precisa, havendo, por isso, necessidade de uma higiene alimentar. O homem ainda não possui, nesse sentido, suficiente educação e o sistema em que vive, nos dias atuais, conspira grandemente para a desordem alimentar exaltada pela constante presença dos processos ansiosos. O homem do futuro compreenderá que o seu alimento será necessário para a manutenção da vida, e jamais uma agressão a essa vida pelos excessos que os sentidos físicos imploram. B. Desequilíbrio emocional. O bloco de energias psíquicas responsável pelas emoções é da mais alta importância dentro da mecânica de suicídio lento, pois os indivíduos se cercam de um constante processo agressivo contra si mesmos. A insatisfação é a bandeira que dirige esse processamento do descontrole emocional acompanhado de profundo desamor. No desenvolvimento desse processo negativo salientam-se posições de avareza, cobiça, falsidades de toda a ordem a traduzirem, em última análise, ausência de fé. Não acontecendo mesmo aqueles que buscam o trabalho dentro de um ordeiro desenvolvimento, sabem ocupar e ampliar os seus potenciais psicológicos, que serão tanto mais eficientes quanto mais solidificada e raciocinada for a fé que carregam consigo. C.
As intoxicações alcoólicas, tabágicas e dos tóxicos em geral, os que caíram nas malhas desses processos estão suicidando-se, porém, com fatores agravantes devido ao desenvolvimento das distonias mentais, loucura, muito mais comuns naqueles que se envolveram na toxicomania. O suicida, seja qual for o aspecto em que se envolveu, determina um desequilíbrio nas correntes espirituais que nutrem e orientam o campo físico. Hoje sabemos que a zona espiritual ou do inconsciente sorve o trabalho da zona física ou departamento consciente, com finalidade de ampliação das aptidões. Tudo o que se faz e realiza tem seu registro nas zonas internas e desconhecidas do espírito. Desta zona, eclodirão correntes de energias que têm por finalidade orientar, dirigir e nutrir a matéria. O mais alto e expressivo bioquimismo celular só poderá ser o resultado da influência de uma zona mais categorizada, mais avançada e, por isso, com possibilidades de orientar e dirigir o processo da vida. Se o indivíduo, com seu livre-arbítrio, investe contra o próprio organismo, pelo desenvolvimento de atos desajustados e desequilibrantes, colherá, ineludivelmente, as reações daí advindas. Na absorção das negatividades de toda a ordem, desde a ingestão descontrolada de alimentos, da ira constante, da cobiça e avareza, o uso dos tóxicos, enfim, de toda essa carga destruidora, em tempo mais ou menos variável haverá interferência no ciclo da vida. Existirão perturbações nas correntes de energias que circulam entre a matéria e o espírito, as que vão para o espírito como resultado das experiências da zona consciente e as que do espírito se dirigem à matéria no sentido de orientá-la. O ciclo de vida obedeceria às condições que oscilam entre a zona espiritual e a zona material, cujo intercâmbio está a depender do perispírito ou corpo intermediário que, de um lado, acomoda-se e adapta-se ao espírito e, do outro, à matéria. Descontrolado esse ciclo, a tendência será a ruptura do mesmo com indevida interrupção no processo da vida, a representar suicídio por ter havido um corte extemporâneo do ciclo. Na morte natural por velhice e mesmo nas causadas por doenças, haverá como que um afrouxamento e redução do ciclo previsto no processo vital. Diferente será a ruptura desse ciclo, fora da época desencarnatória, a representar reações profundamente irritativas e comprometedoras do psiquismo. No caso do suicídio, em que as rupturas do ciclo se dão com imensa violência, as reações daí advindas serão tão desarmonizadas e desorientadas que a organização espiritual entrarão num desajuste de tal ordem a refletir-se no processo de loucura mesclado em desespero. Assim, o desencarnado caminha para uma forma ovoide, devido ao seu envolvimento nas próprias irradiações deletérias do espírito em sofrimento. Essa forma seria uma espécie de defesa para os que convivem ao lado daquele ser que se desequilibrou e que, por essa maneira, não deve ampliar as suas desarmonias atingindo os que o cercam. O espírito suicida ficaria envolto em suas próprias secreções mentais de desespero e dores inenarráveis. O livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, da FEB, traduz, com precisão, as reações que os suicidas têm que enfrentar. O uso dos tóxicos, como condição de destruição do organismo, representa um processo de suicídio dos mais violentos pelas reações psicopatológicas que se foram criando. O uso dos tóxicos, com específica atuação nas células animais, determina um intenso comprometimento tissular, cujo resultado injurioso é mostrado e observado pela intoxicação do desequilíbrio bioquímico, principalmente nas células nervosas. O uso constante do tóxico, pela qualidade bioenergética das moléculas dos alcaloides, faz com que a própria organização perispiritual absorva as irradiações deletérias a determinarem severas lesões desses campos energéticos do psiquismo. Além do mais, a desordem na zona espiritual de marca imprime, no próprio espírito, a reação negativa que mostrará, em dias futuros, os respaldos de dores respostas como única maneira de possibilitar o equilíbrio. Para que se observe o equilíbrio do psiquismo,
Atingido por um processo dessa ordem, seria necessário o desenvolvimento de reações específicas e construções no bem, a fim de que as fontes negativas sejam neutralizadas, tal como acontece com as dores de muitos matizes como resposta dos processos pregressos distoantes. Todas as experiências absorvidas pelo espírito, por um processo de maturação íntima, onde exteriorizarão os seus conteúdos como verdadeiras explosões psicológicas, benéficas ou maléficas, de acordo com a bagagem de experiências que o ser possui. Dentro dessas respostas do psiquismo existem graus variáveis, como propostas de equilíbrio maturativo das experienciações. Os casos mais simples são muito semelhantes aos processos neuróticos, nos quais as condições psicológicas do próprio paciente ainda são clarificantes e de mais fácil motivação para sanar o processo. Nesses casos, os pacientes devem ser alertados e passam a compreender como lutar e buscar a harmonia psíquica que tanto anseiam. Nos casos em que o processo psicológico está totalmente bloqueado e envolvido pelo desequilíbrio, as reações do psiquismo muito se assemelham às manifestações psicóticas em que o curso de pensamentos e associação de ideias encontram-se absolutamente desestruturadas. É como se existisse uma implosão dos campos emocionais. Os processos negativos que foram criados e iniciados às expensas dos gigantes negativos da alma, ociosidade, tédio e depressão, alcançam, algumas vezes, reações de tal ordem que rompem as barreiras das chamadas neuroses compensatórias e penetram as malhas das psicoses, onde a ruptura da personalidade é a tônica básica. No caso dos tóxicos, a sua constante absorção pelo perispírito e destruição das correntes do ciclo de vida abreviarão os dias necessários ao encarnado que, sem o corpo físico como um autêntico exaustor de descarga dessas reações, sofre imensamente o corte prematuro da zona física que lhe servia de suporte. O perispírito, desorganizado e doente pelos alucinógenos aí encravados, difunde por toda sua estrutura o distúrbio generalizado, passando o próprio espírito a escutar e viver exclusivamente as intensidades desses mecanismos. O espírito passa a conviver com a sua própria condição carregada de deletérios miasmas nascidos de suas imponderadas atitudes pregressas. A implosão psicológica daí resultante será a única maneira de absorver, nas dores, o bálsamo de equilíbrio futuro da organização espiritual. O processo será o mesmo para os espíritos grandemente devedores e que se encontram nas malhas das reações kármicas, ao desencarnarem têm dificuldades de se desligarem, de logo, do arcabouço físico e as irradiações de substâncias alucinógenas, bioenergéticas, provindas da degradação química do processo de cadaverização serão absorvidas pelo perispírito que está tentando o desligamento. Com isso, existirá para o espírito desencarnante um autêntico processo de loucura, nutrido pelos tóxicos absorvidos sob forma irradiativa, de lenta e difícil correção. No caso dos tóxicos, a intensidade das reações é superlativa e imediata. Seria a ampliação do processo que já se vinha mostrando ao encarnado em desequilíbrio. Quando de volta à reencarnação, o espírito, como o construtor de seu próprio corpo, responsável pela morfogênese, vai implantar nos genes dos cromossomos, fatores da herança paterna e materna, as deficiências que possui, herança espiritual implantando-se na herança física, deficiências que serão motivos de dores físicas e morais de todos os quilates, com as quais o ser se vai construindo e equilibrando dentro dessas respostas lógicas e compreensíveis com que a vida autêntica se vai revelando. O processo reencarnatório traz consigo, nesses casos aventados, as deficiências da alma, geralmente reveladas pelas doenças psíquicas, mais comumente nas classes da histeria e da epilepsia. Não queremos dizer, com isso, que todo histérico e epiléptico esteja enquadrado nas respostas kármicas do renascimento, mas será lógico entender que as deficiências do nascimento são a expressão de reações que o espírito espelhe, a fim de colher nos resultados,
respostas dolorosas, o seu futuro equilíbrio e bem-estar. Seria um mecanismo desobstrutivo visando o caminho evolutivo. Todos alcançaremos o bem, após vivenciarmos as experiências e suplantarmos as dificuldades. As reações-respostas serão sempre proporcionais às experiências absorvidas. Interessante lembrar que as doenças mentais, como também as reações neuropsicóticas causadas pelos tóxicos, trazem em sua estruturação, quase sempre, o complexo de culpa, já bem avaliado pelos métodos científicos em vigor como resultado da dívida pregressa. Quando os métodos científicos são bem utilizados e conseguem deslocar as ilhas doentes da alma, por um processo catártico, se não colocarmos potenciais positivos na estrutura psíquica que busca equilíbrio, ocupando assim, a zona drenada com novos e positivos elementos, as vibrações deletérias novamente se instalarão nas regiões deficientes e mais uma vez nutrirão as desarmonias. É exclusivamente dentro de um processo construtivo e ajustado que encontraremos a solução para todos esses severos e difíceis mecanismos negativos. A palavra de ordem passa a ser o bem sob todos os seus matizes, a fim de expulsar as deficiências e substituí-las por novas construções. Se do ócio passamos ao tédio e alcançamos a depressão, os passos posteriores, causados por uma vida inepta, desencadeiam o negativo que carregamos pelos erros do passado. Essas reações podem transpor as barreiras das neuroses, cultivar as psicoses e descambar no suicídio, quando as emoções estão completamente desorientadas. A vida exige qualidade, razões positivas, construções no bem, um trabalho produtivo pelo qual devemos, com as nossas potencialidades de eterno impulso, neutralizar os efeitos do passado e descerrar os véus mais sombrios da alma, a fim de luarizarmos o psiquismo. A conquista do bem não permite atrasos ou transferências. Necessitamos de valorizar nossas horas em atitudes corretas e bem distribuídas na construção, única maneira de avançarmos e visualizarmos as glebas autênticas, harmônicas e ajustadas dos nossos sonhos. Solidão e saudade. O nosso orbe ainda representa a gleba onde os espíritos procuram aprimorar as suas qualidades. Em cada ser existe um momento evolutivo apropriado, a refletir num autêntico biótipo psicológico, mostrando campos emissores de energias, como também outros tantos receptores. Isto quer dizer que todos nós não só emitimos energias, mas também captamos. Dessa maneira, convivemos com vibrações, somente absorvendo aquelas que nos são mais afins dos seres com os quais sintonizamos, isto é, estamos em contato mais direto com aqueles que nos são mais simpáticos. A maioria das pessoas, nas constantes trocas energéticas entre si, oscilam, sem fixações, em face do jogo emocional que a todo momento varia em suas múltiplas estruturações. O ser encarnado, em sua totalidade, mergulhado num mundo de energias psíquicas, pouco se fixa pelo estado de infância espiritual que ainda o caracteriza. É por isso que a maioria procura conquistar os bens materiais na vã impressão que alcançará a felicidade. O setor material, com a técnica e a ciência, é útil e necessário, é a zona de utilização para os impulsos da vida, é a zona de prestação de serviços, e meio, não é o fim da jornada. Temos que participar do setor material, utilizá-lo, mas jamais transformá-lo em nossa última finalidade, em nosso Deus. É caminho a percorrer, sem abusos, mesmo possuindo muitas de suas posições, jamais ser possuído por elas. A finalidade é avançar. As excessivas comodidades físicas quase sempre são entraves. Alertemo-nos. O grande motivo de atração entre os seres está na simpatia. Esta é a regra geral. No entanto, devemos considerar as ligações obrigatórias, kármicas, necessárias aos nossos restabelecimentos espirituais. Nesses casos, em sua maioria, as amalgamadas ligações são indesejadas e quase sempre repudiadas e incompreendidas.
Não estamos em condições de traduzir a gama de aflições que envolvem esses seres. Não gostamos do sofrimento. A nossa mente não consegue, ainda, alcançar os seus benefícios. A nossa luta ainda é imediatista. Nossos horizontes são limitados, trazendo-nos, por isso, as vantagens de esquecermos os acolhos das dores. Vivemos, praticamente, desejando lesar a vida para nossas vantagens pessoais, é o que pensamos. Toda vez que agredimos a natureza, um nosso semelhante, ou nos revoltamos contra a lei retificadora, estamos realmente nos atingindo. A psicosfera planetária é consequência de nossas irradiações mentais. Seremos atingidos pela soma de energias que criarmos. A organização cósmica é perfeita. Não existem privilégios. Todos respondem, diante da vida, pelo que desenvolveu em face do grau de responsabilidade que atingiu. Tudo isso está relacionado com nossas limitações evolutivas. O nosso livre-arbítrio ainda é reduzido e com muito pouco espaço. O espaço maior é da lei de ação-reação. Isolemos essa fase ainda difícil da jornada terrena e conceituemos aqueles que, já mais livres das reações maiores, com sentimentos mais atilados e burilados, mostram maior responsabilidade. Esse grupo, embora reduzido no planeta, em sua respectiva jornada reencarnatória pode muito bem traduzir, na vida cotidiana, a importância das vibrações espirituais dos encarnados com os quais se afinizam. São aqueles que no início de determinada jornada na carne, personalidade, já em pleno período da mocidade vão mostrando as suas tendências, em equilíbrio, com outros encarnados do mesmo nível. Assim, vão desenvolvendo seus respectivos afazeres, de acordo com os potenciais que consigo carregam, missões, difundindo energias que, por sua vez, vão sendo absorvidas e entendidas pelos seus afins. Quando estão na posição de encontrar o companheiro ou companheira, o fazem sem tempestades e com harmônica naturalidade. Existirá como que um real entrecruzamento de radiações a se inundarem, mutuamente, refletindo num estado de felicidade entre dois seres. Nasce a simpatia, não propriamente a simpatia superficial de momentâneo bem-estar, mas a simpatia mais profunda invadindo as comportas da alma. Passam os dois a se nutrirem mutuamente, a carregarem um estado de bem-estar indefinido, a ponto de agressividades de um mundo menor, negativo, não alcançarem a indizível felicidade de que participam. Quase sem poderem analisar, pela limitada zona de nosso psiquismo consciente, o que se passa em suas almas, rompem os caminhos da vida com um calor específico e sério, com uma vontade maior e, nos interregnos de seus passos, descobrem, nos íntimos de seus arquétipos, que estão convivendo com o amor. Tem pudor de confessar e gritar para todas as latitudes o que se passa. As maiores e mais belas emoções que desfrutamos na vida guardamo-las, em nosso sacrário, com receio de perdê-las. Esses seres somente são reconhecidos e avaliados por outros tantos que têm ou tiveram a felicidade das mesmas experiências. De passagem, desejamos dizer que existe um reduzido grupo humano, igualmente responsável, arremessado, também, em importantes tarefas, porém sem ajuda direta de outra alma, de uma energia de polaridade oposta. É o homem ou a mulher que se abastece no bloco total de energias afins, sem a especificidade de outra alma, a alma gêmea que o ajudaria na sua caminhada. Terá que realizar a sua respectiva missão sozinho, sem o alento de dois olhos amigos. Caminhará só, chorará sozinho, embora nutrindo-se em energias maiores que as suas. É o momento em que será acolitado pelas energias crísticas e os seus trabalhos e realizações não são inadiáveis obrigações, são missões que somente os maiores podem avaliar. O grupo harmonizado e sério, constituído de seres que jornadeiam na Terra acompanhados, os que têm a aventura de, realmente, encontrar o outro lado das emoções que lhes faltam, desfrutam de mais calma caminhada na carne, porquanto os óbices são facilmente suplantados.
Os indivíduos sérios e harmonizados não se misturam com desequilíbrios e negatividades, caminham impávidos desfraldando a bandeira do bem. Claro que haverá pequenos deslizes de menos importância, são pequenas pedras do caminho que se esfacelam e incorporam-se nas experiências individuais. Quando essas propostas de energias afins se encontram, quando dois seres, o homem e a mulher, se descobrem, a felicidade será a tônica do dia a dia, apesar dos tropeços e dificuldades, até o cair da noite, até o dia da despedida. Um deles irá um dia desencarnar. Na maioria das vezes a falta do companheiro será bastante dura, onerosa, para quem ficar. Afinal de contas estamos num planeta de correções, buscando, nas dores e experiências de todos os matizes, posições que a própria evolução impõe e exige. A falta do ser amado deixa o grande vazio, a saudade e dor que, com o suceder dos dias, poderá ser a pouco e pouco compreendida e suplantada, ficando as cicatrizes do processo. Será tônica bem comum nestes seres a saudade e dor, de modo mais ou menos lento, transformar-se em cicatrizes de saudades. Cada vez mais integralizados no processo, os seres atingidos vão transformando a saudade, com as suas maiores ou menores cicatrizes, em saudade e ternura, de onde extraem ordenadas e equilibradas energias. Revivem o passado com compreensão e harmonia, nutrindo-se na paz do dever cumprido. Devido ao desenvolvimento e ampliação do processo da vida 2, quando os campos de energias como que se fundiram, por toda a vida carnal, o desaparecimento do parceiro em plena época da velhice, quando os processos de reações próprios da juventude não mais existem, deixa severo impacto em determinadas pessoas. Sofrem, inicialmente, a saudade e dor em feridas de difícil cicatrização, apesar dos bálsamos que a saudade e ternura emite, não será o suficiente. Para eles a perda será imensa, inenarrável. Todo o bloco de saudade entra em ebulição, cresce, expande-se e desemboca no caudaloso rio da tristeza. O ser, queira ou não, torna-se indiferente aos processos da vida, mesmo produzindo. A solidão é constante e imperiosa, como um sol interno sustentando a tristeza em suas fornalhas. O indivíduo sofre a ausência da presença estruturada em saudade. É uma saudade muito íntima, avassaladora e envolvedora, deseja a impossível presença de quem se fez ausente, mesmo temporariamente. As reações desses seres, a fim de retomarem o ritmo de vida na carne torna-se praticamente impossível. Não haverá mais desvios de suas novas diretrizes. Eles não possuem mais a nutrição do ser amado. Num aceitável sofrimento, de tristeza em tristeza, desembocam na desencarnação, morrem de tristeza, de saudade. Apesar de terem acelerado o processo de desencarnação, por este modo, não devem responder por qualquer reação kármica. A abreviação de seus dias será compensada na colheita positiva que o manancial das dores tristeza desencadeou. Porque o quadro de tristeza acaba assambarcando o processo. Achamos que o mecanismo deve estar ligado às energias que o parceiro deixou de fornecer pela sua ausência do cenário carnal, desencarnação. Sabemos que a organização psíquica humana, em simples análise, estará constituída, em sua posição mais interna, pelas estruturas espirituais e, na zona mais externa, pelo corpo físico. Entre essas duas regiões salientamos a zona intermediária, do perispírito ou psicossoma, em cujos limites com o corpo físico apresenta uma faixa específica, conhecida como sendo duplo etérico, de conformidade com muitas elucidações espirituais. Assim, dando posição às camadas do psiquismo humano, do centro da vida para a periferia material, corpo físico, teríamos a. Zona espiritual, zona do inconsciente, b. Zona perispiritual, zona do inconsciente, c. Zona do duplo etérico, zona de transição, d. Zona do corpo físico, zona consciente,
As constantes emissões de energias que partem dos núcleos vorticosos do espírito, ao se transfundirem através do corpo físico, serão naturalmente mescladas nas próprias energias de suas respectivas camadas, isto é, as energias espirituais ao atravessarem a zona perispiritual, o duplo etérico e os componentes materiais dos 60 trilhões de células físicas, misturam-se, oferecendo um bloco de energias específicas a cada ser. Nos dias atuais, já conhecemos alguns blocos dessas energias, as mais periféricas após passagem pelo corpo físico, isto é, as mais densas, pelas fotografias específicas em campos de alta frequência, conhecidas como sendo as kirliangrafias ou fotografias da aura. A revelação dessas energias já nos fornece um intenso e amplo campo. Imaginemos o bloco energético que não pode ser registrado e que desconhecemos, exercendo as funções de abastecimento e equilíbrio nos seres afins. O nosso intelecto ainda não possui condições para uma análise mais profunda dessas propostas, entretanto, podemos tirar ilações como hipóteses de explicação. Quando o ser representa o grande afeto de um outro, o típico casal harmonizado, o homem e a mulher, com as respectivas energias de suas polarizações sexuais, energias criativas da alma, pelo processo desencarnatório haverá cortes nestes campos de energias. O encarnado ficará sem essa nutrição afeto e, consequentemente, sofrerá os efeitos. O desencarnante entrará no natural processo de modificações para adaptações na nova dimensão, passando assim pelo processo de cadaverização das formas físicas, com as suas já conhecidas transformações, como também seguindo-se a queima do duplo etérico, em tempo oportuno. Ficará o espírito desencarnado, com reduzidas ligações com o encarnado, espíritos dessa faixa evolutiva, por não possuírem mais as zonas do duplo etérico e corpo físico, regiões que forneciam muitas energias a seus sintonizados. Até que todo esse processo se equilibre e restabeleça, o sofrimento do encarnado, nesse caso em referência, será intenso e sem aparentes modificações. Desencadeia-se o processo de saudade com toda a gama irradiativa do seu conteúdo. O ser caminha para a desencarnação. Nessa fase, já começa a perceber uma outra saudade, a mais agulhante, a saudade da pátria espiritual. Fica achando que a terra não precisa mais de seus serviços. Começa a sentir-se um estrangeiro, alguém que está ocupando o lugar de outrem. Mesmo que continue na terra, já se considera longe da mesma, seus sonhos já são outros. Inicia a penetração num amor maior, mais universal. Deus se faz mais presente em suas entranhas. Analisa os homens com extrema condescendência e passa a dedicar-lhes um amor mais afinado e expansivo, o amor cósmico. Sente-se um operário das grandes forças da vida, em face dos novos rumos. Aguarda em silêncio o seu dia. Deseja desatar os laços carnais, retidos e contidos nas dignificantes missões. Quantas almas encarnadas terão enfrentado esse processo? Muito difícil avaliar, porquanto, quem mergulhou nos mares da saudade e tristeza só se sentirá bem, em expressivo conforto espiritual, após encontro com a sua querida alma gêmea. Essa já não poderá mais lhe oferecer as energias próprias de outrora quando encarnada, porém uma nova estrutura, mais transcendente, mais sutil, de felicidade desconhecida. Os que se encontram em autêntica solidão, tristes e saudosos da pátria espiritual, desencarnando aos poucos em face dos acúleos de tantas emoções, muitas vezes continuam a dar exemplos de felicidade e de paz, embora corroendo-se no processo da saudade que, por maior que seja o seu impulso, não representará infelicidade ou desdita, por ser fase terrena a ser cumprida. O saudade, tristeza e solidão, nessas condições, devem representar a antecâmara para uma nova e produtiva vida. O ser já percebendo os cânticos da não muito distante pátria espiritual, considera-se investido no valor que representa a vida, de olhar perdido no infinito, lembra a quadra popular do poeta que falou com maestria e beleza,
Saudade, palavra doce, que traduz tanto amargor. Saudade é como se fosse espinhos cheirando a flor. Vida. A vida está em toda parte. Embora consideremos a vida como tendo início nas moléculas albuminoides, realmente ela já se encontra nos vórtices atômicos, nas linhas de seus próprios dinamismos.